situação, o Mauro César até antecipou, né, esse assunto, porque explicando aqui direito o que está acontecendo, que chega a ser absurda a postura do Internacional. O Santos, ele desistiu de contratar o Thiago Maia, tá? O jogador, hoje no Internacional, interessava ao Santos, mas o clube decidiu, nessa terça-feira, não avançar nas conversas com o Internacional. A operação é aí que entra esse escândalo, né, que o Internacional queria fazer. A operação era avaliada como complexa. Para contratar o volante do Internacional, o Santos teria que pagar cerca de 6,5 milhões de euros. Valor que seria dividido entre Internacional, 2,5 milhões de euros, e Flamengo, 4 milhões de euros. Por que isso? O desejo do Inter era que o Santos, bem malandro Internacional, o desejo era que o Santos assumisse o pagamento dos 4 milhões de euros em 10 parcelas, além de uma compensação financeira pela transferência. O Inter ainda não pagou a primeira parcela de 250 mil euros pela contratação do Thiago Maia junto ao Flamengo. Ou seja, gente, dá para compreender o Internacional, teve a tragédia do Rio Grande do Sul, pediu para adiar um pouco o pagamento, mas aí é o Internacional querendo se fazer muito de malandro, né, Mauro? Não ia gastar nada. Não paguei nada para ter o Thiago Maia, jogou aqui para mim por 1 ano e meio, jogou aqui no Internacional e agora eu empurro esse gasto pro Santos, Mauro. É bizarro, né? É muito bizarro, né? É muito bizarro. Não tem o menor cabimento e o Santos acabou recuando, né? É claro que isso não é uma exclusividade do Internacional. O clube caloteiro do Brasil é o que mais tem, né? É o que mais tem. Agora, eu acho muito grave, assim, que o Inter tenha chegado nesse ponto, depois de tantos investimentos que fez, vendeu 50 anos, 20% do direito de transmissão, como outros times da Liga Forte União. É meio humilhante isso, né? Pega muito mal, gente, é muito feio. É muito feio, né? Se não pagar, usar o jogador, aí ganhou a vaga na Libertadores. É o que eu falo do Corinthians também. Você tem um time, então, que você não pode ter. Se você não conseguiu pagar, você não podia ter esse time. E o Inter está na Libertadores. É justo com aqueles que ficaram fora da Libertadores e que honraram seus compromissos? Se ele não honrou, é o que vale. O Corinthians com o transfer ban, a história do Ranieri, do Cuiabá e tal, durante quase todo o ano passado, nem sei como é que ficou essa história, se resolveu ou não. Então, é isso. É isso, mas isso foi normalizado. E tem gente que defende ainda, né? E a CBF só assiste. É meio maluco isso, né, Flávio Prado? A gente passou a viver uma época em que não pagar se tornou normal no futebol brasileiro. E aí a gente até viu desabafos recentes, principalmente do presidente do Cuiabá, né? Que ele falou, tem clubes que me devem milhões e ficaram na primeira divisão. Ele incluiu até o Corinthians no desabafo que ele fez. Eu acho que era Corinthians e Atlético Mineiro, se eu não me engano. Me devem milhões. Você sabe qual é, Bruno? O clube era Corinthians e mais um, para não ser injusto. Acho que era o Atlético Mineiro. Mas tinha um outro clube que ele também colocou. Corinthians e Atlético. Acho que era Atlético Mineiro, eu acho. Eu vou até pedir pro Kaique checar, pra gente não falar que é o Atlético sem ser, mas se o Kaique puder aí também ver e me passar, aí a gente fala. Mas ele disse, tem clubes que me devem milhões, que disputaram para não cair com o Cuiabá e ficaram na Série A, e eu, que não gastei o que eu não podia, vou para a Série B. Tem razão, né, nesse desabafo o presidente do Cuiabá. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Tem razão, né, Flávio? Tem. É isso aí, só o fair play financeiro poderia consertar. Eu estava com a Leila Pereira no dia que o Corinthians acertou com o Depay. Ela ficou louca da vida. Falou, como é que pode uma coisa dessa, né? Trazer um jogador desse nível, desse porte, dessa importância, devendo para todo mundo. Agora, a história do Thiago Maia, ela me lembra uma história igualzinha de quem? Do Santos com o Soteldo. O Santos contratou o Soteldo junto ao Acipacho do Chile, não pagou um centavo, depois para devolver cobrou e depois em todas as negociações teve participação. Então acho que esse esquema aí de
compra, não paga e aí quer receber pela valorização do jogador, já virou meio que usos e costumes do futebol brasileiro. Que no caso do Soteldo foi igualzinho. O Santos não pagou e ainda quis receber para liberar porque entendeu que valorizou o jogador, que é o mesmo argumento que o Internacional está usando com o Thiago Maia. É ridículo, né? Mas é a tal história do, já diria o grande Vampeta, né? Eles fingem que pagam. Quando eu falei do Cuiabá, era o Atlético Mineiro mesmo, tá? Sobre a situação do Daverson. Foi sobre a situação do Daverson que ele falou também, que ainda não tinha sido pago. E, tem também o presidente do Atlético Goianiense falando do Corinthians. Ele disse, o problema do Atlético não é dinheiro. Quantos milhões o Daverson rendeu ao Atlético só na Libertadores? Ele fez os... esse foi o presidente do Cuiabá. O problema do Cuiabá o problema do Atlético não é dinheiro. Quantos milhões o Daverson rendeu ao Atlético só na Libertadores? Ele fez os gols nos jogos com o Fluminense e o River Plate. O que está faltando é boa vontade do Atlético para pagar. Só isso. Agora, o caso foi levado para a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Isso pode levar até 3 anos para resolver. Já o presidente do Atlético Goianiense, que falou sobre o Corinthians, ele falou, cada clube tem seus problemas, sua realidade, mas é inadmissível, por exemplo, o Corinthians, que deve mais de 2 bilhões de reais e está contratando e queimando dinheiro a todo momento. Eu tenho um clube saneado sem dívidas e procuro ter muita responsabilidade para não jogar meu clube num abismo sem volta. Precisamos ter uma legislação. Temos que ter regras bem definidas. É impossível fazer futebol sério sem obrigações, deveres e limites. Tem clube que não tem a mínima responsabilidade financeira. O presidente passa e deixa um rombo. E isso não pode acontecer, disse o Adson Batista, presidente do Atlético Goianiense. Mas é um problema que vai se repetindo. E a pergunta, Mauro, qual seria a solução para isso? Tem uma solução? Como que isso poderia acabar? De clubes que contratam jogador e não pagam, que não pagam salário em dívida, em dia, que jogam dívida para os dirigentes que vêm depois. Tem alguma solução? Ou o futebol brasileiro vai ser sempre assim? O César Grafietti entregou um estudo a ele encomendado pela CBF, nem era o atual presidente, era a gestão anterior, ou anterior, já faz tempo isso, um projeto de fair play financeiro. Está lá descansando numa gaveta, provavelmente, na Barra da Tijuca. É só colocar em prática. Fair play financeiro. Se você não cumpre as suas obrigações financeiras, você é punido, você perde pontos, você pode ficar com transfer ban, não pode contratar. Você pode ser obrigado, como está acontecendo com o Lyon na França, a vender jogadores e enfraquecer seu time para poder honrar compromissos e entrar dentro da margem. Barcelona não pôde inscrever agora o Dani Olmo. Verdade. Né, porque não cumpriu o que tinha que cumprir. Exato. E teve que o jogador, por enquanto, está livre no mercado. Ele já estava no Barcelona, mas a inscrição foi cancelada. E o Messi saiu também numa situação assim. Né? O Barcelona não tinha condições de arcar com o Messi no elenco, o Messi foi embora para o PSG. É simples, agora a CBF quer fazer isso. Se ela quiser, ela faz. Ela pode chegar para o Grafietti e falar, vem cá, lembra aquele estudo que eu te paguei? Vem cá, quanto você me cobra para fazer uma atualização? Né? Que, lógico, já ficou meio obsoleto, eu imagino. Né? Novas regras vão surgindo lá fora e tal. Tá bom, tanto vai lá, emite a nota, faz o trabalho, atualiza o documento, tá aqui, ó. E quanto tempo você me entrega? Tanto tempo. Ela entrega. E aí, como ela faz com o calendário, que ela comunica o calendário, né? Ela fala, o calendário do ano que vem vai ser assim, aí determina as datas. Ela fala, atenção, a partir do dia tal tem fair play financeiro. Estou enviando uma cópia para cada clube, virem-se, vocês vão ter tantos meses para se adequar. Digamos assim, uma temporada, vai. Pode até dar uma temporada. Uma temporada para se adequar. Uma temporada para se adequar. Mas eu sou SAF, uma temporada para se adequar. É assim. Agora vamos botar ordem nesse negócio. Acabar com essa bagunça. E até o Inter teve um caso também da negociação do Wesley, né? Sim. Que o Krasnodar da Rússia fez uma proposta pelo Wesley, né? Que seriam de 10 milhões de euros.
Só que o Palmeiras tem 50% ainda dos direitos do Wesley. Então o Inter teria que passar 50% para o Palmeiras. Só que o Inter ainda tem que pagar o próprio Krasnodar, algumas parcelas da contratação do Wanderson, que está lá, acho que desde 2022. E também tem parcelas ainda para pagar para o Cruzeiro pela compra do Wesley. Então eles chegaram à conclusão de que, passando 50% para o Palmeiras e tendo que quitar com o próprio Krasnodar, isso fazia parte da proposta do Wanderson, e também o que ainda devia para o Cruzeiro de parcelas do Wesley, eles ficariam praticamente sem nada. Eles desistiram de fazer o negócio porque não valeria a pena, porque eles não teriam lucro, que teriam que quitar com o Cruzeiro, quitar com o Krasnodar e dar 50% para o Palmeiras. E não fez o negócio. Então, realmente tem que ter algumas regras. Não são quase todos os clubes, que hoje a gente tem um futebol brasileiro mais rico, mais valorizado, mas ainda tem muito clube quebrado e devendo, a maioria. O Flamengo conseguiu se organizar, o Palmeiras conseguiu se organizar, o Fortaleza conseguiu se organizar. Mas aí tem as SAFs, que é uma outra situação, que também ainda tem dívidas antigas do clube associativo. E até algumas SAFs também fazem dívida já na gestão de SAF. Mas ainda a maioria dos clubes brasileiros, apesar de gastarem muito, tem sérios problemas financeiros. Quase todos da Série A. Acho que os que estão mais equilibrados são exceção mesmo. Né? E a gente já voltou aqui, tá, para a Rádio Jovem Pan, e aí a gente estava falando e acabou voltando para a rádio, falando dessa situação financeira, né? O Mauro falou muitas vezes sobre a situação do Botafogo, né? Que era o Botafogo que fez as 2 maiores contratações da história do futebol brasileiro, e aí o Mauro dizia, mas não foi contratação para o Botafogo. Foram contratados para jogar assim essa temporada e depois já irem para o Lyon, que foi o Almada e o Luiz Henrique. O que o Mauro disse está se confirmando. O Almada já falou que vai para o Lyon, já foi para o Lyon, e o Luiz Henrique, ele quis voltar para a Europa, tá? Ele escolheu voltar para a Europa. Ele pode voltar para o Lyon, tem propostas da Fiorentina, e o Botafogo diz que tem 2 propostas aí, o Botafogo e seus empresários, da Premier League, mas ainda não foram revelados os clubes. Thiago, Mauro, você falou... Thiago, isso aí é muito engraçado, cara. Eu estava lendo, todo respeito ao colega que escreve, a matéria do colega é assim, a Fiorentina que é o jogador, e 2 clubes da Premier League que não foram revelados, não sabe qual o valor, não sabe qual... Então não tem notícia, meu amigo. Apura esse negócio direito. Tá de brincadeira, né? Não, é sério. Cara, esse pessoal tá fazendo jornalismo de quê? Pô, não dá, meu irmão, não dá. Eu fui ler a matéria, e depois, os editores, geniais editores do site, botam na home ali um destaque. Falei, caramba, 2 propostas para mim, vamos ver, né? Porque tem outra questão ainda. O Luiz Henrique apareceu naquela questão das apostas. Uhum. Será que o time da Inglaterra vai contratá-lo nessas condições? Será? É a pergunta que eu faço. Porque lá tá rolando a confusão com o Paquetá, e tem a história do Paquetá e tal. Aí alguém fala, não, tem 2, proposta de quem? De quem? Eu quero saber, o torcedor do Botafogo quer saber. Não tem proposta, não sei o quê, peraí. Não dá, aí realmente fica difícil. Agora, o que está no site GE agora, que é importante, Botafogo atrasa pagamentos de premiação por título e causa insatisfação no elenco. Um agente que atua no mercado aí, que tem jogadores aí no mercado, me falou outro dia, hoje de manhã me confirmou, que os jogadores estão bem insatisfeitos com esses atrasos. E até me disse que alguns jogadores estariam querendo não se apresentar por conta desses atrasos. Aí, agora sim, aqui tem matéria. Aí, muito bem, aqui tem matéria. Momento observatório da imprensa. Tem que dar umas cornetadas de vez em quando, né? Porque tem gente que acha que certos sites são a bíblia do jornalismo esportivo, que o que sai lá é lei, né? E tem bons profissionais e tem umas coisas que não dá para aturar. O Botafogo atrasou o pagamento do 13º salário das férias de premiação dos jogadores. Parte dos valores devidos foi paga no último sábado, mas o GE, que é o site onde eu estou lendo a informação, importante matéria, apurou que ainda há um saldo em aberto, os atletas não receberam a premiação pela conquista da Libertadores. A situação causou desconforto no elenco. Os valores de premiação também apresentaram uma divergência em relação ao que foi acordado inicialmente, antes da conquista da Conmebol Libertadores e do Brasileiro. Agora o Botafogo determinou outra quantia, o que desagradou os jogadores.
Adiante. Para os atletas que deixaram o Botafogo, foram vários, a promessa era de que o pagamento do bônus pela conquista da Libertadores fosse efetuado no fim de dezembro. O prazo foi adiado 2 vezes e a nova previsão é para o dia 17 de janeiro. Integrantes desse mesmo grupo também relatam atraso de direitos de imagem, luvas e FGTS. Nos bastidores, a diretoria do Botafogo argumenta que o único atraso é no pagamento de premiações e garante que as demais questões estão em dia. O clube entende que a quitação das premiações está dentro de um prazo razoável de gestão, etc, etc. O site fez contato com o Botafogo, solicitou o posicionamento do clube sobre os atrasos, o que ainda não ocorreu. E aqui eles prometem atualizar a matéria se tiver alguma novidade. Aqui sim, aqui você tem informação. Eu até não trouxe, não publiquei a informação, porque a fonte me passou a informação, era um empresário. Falou, o jogador está insatisfeito, mas eu preciso de mais, eu não posso simplesmente ficar repetindo que o jogador está insatisfeito. Você tem aspas de alguém? Tem alguma coisa que comprove isso? Agora que os colegas estão bancando, sinal de que eles devem ter mais informações e fazem aqui uma matéria importante. Isso é muito bom para deixar claro que esse é o mundo maravilhoso das SAFs. Isso é uma ironia, claro. Não existe o mundo maravilhoso das SAFs. As SAFs podem ter problemas financeiros como quaisquer empresas. Consequentemente, sendo clube de futebol, pode ter dificuldades também. Isso é inevitável, muitas vezes é inevitável. Né? Empresas quebram, empresas têm dificuldade, atrasam salário, também acontece com o futebol em clube e pode acontecer numa SAF, gente. Isso é bom frisar porque tem torcedor que acha que virou SAF é uma maravilha, não tem dinheiro, contrata. E essa história do Luiz Henrique, Thiago, isso aí foi noticiado amplamente pelos setoristas do Botafogo, que ele viria para voltar para a Europa. Todo mundo sabia disso, todo mundo sabia. Na verdade, o Botafogo foi uma passagem para os dois, né? E o Lyon corre contra o tempo para resolver esses problemas financeiros lá. Não existe vida do Botafogo sem o Lyon. Não existe. Se o Lyon está enrolado, isso respinga no Botafogo. É inevitável. A não ser que o dono consiga lá um investimento absurdamente alto que consiga cobrir todos esses problemas. Os atrasos que são relatados aqui pelo site GE e as questões do fair play financeiro que exige que o Lyon arrecade dinheiro com venda de jogadores num prazo que está correndo, né?